Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente tem um tema em mãos que é, bom, absolutamente fascinante, mas também super urgente. Nós vamos desvendar a ciência complexa por trás do zoneamento de risco geográfico para incêndios florestais. É literalmente uma mistura de clima, geografia e matemática trabalhando juntos para, no fim das contas, garantir a nossa sobrevivência. Então vamos direto ao ponto. Para a gente entender a real urgência dessa ciência toda, dá só uma olhada nesse dado. Em 2024, a gente viu um salto de 79% nas áreas queimadas aqui no Brasil, se comparado com o ano anterior. Isso não é só um aumentozinho gradual, sabe? É um salto gigantesco que exige respostas científicas imediatas. E para o nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 1. A crise dos incêndios, 2. A equação do risco, 3. Fatores do fogo, 4. Mapeando o perigo, 5. Criando o zoneamento e vamos fechar com a parte 6, ação e prevenção. Começando pela parte 1, a crise dos incêndios e o cenário atual das chamas. Para colocar aquele aumento de 79% em perspectiva, a gente está falando de mais de 30 milhões de hectares queimados só em 2024. É muita coisa! Os dados mostram que os efeitos daquela seca severa trazida pelo El Niño deixaram a nossa vegetação literalmente como um barril de pólvora. E tem um detalhe super preocupante que os cientistas relataram. Pela primeira vez, as áreas de floresta mesmo, lá na Amazônia e no Cerrado, foram as mais atingidas, passando até as áreas de pastagem. E o grande problema é que uma floresta que queima uma vez fica incrivelmente mais vulnerável a pegar fogo de novo. O que nos leva à parte 2, a equação do risco, onde a gente desconstrói esse conceito. No mundo da gestão florestal, falar de risco não é um palpite ou um "eu acho que vai dar ruim", é uma equação matemática exata. O risco de incêndio é simplesmente o produto do perigo multiplicado pela vulnerabilidade. É basicamente a ciência cruzando a condição perigosa da natureza com aquilo que a gente tem a perder. Vamos quebrar isso para ficar mais fácil. A primeira metade é o perigo de incêndio. O perigo olha estritamente para a paisagem, tá? E ele tem dois pilares: a probabilidade, que é a chance matemática real de uma faísca iniciar um fogo ali, e a intensidade, que é quanta energia esse fogo vai liberar. Isso depende muito de quanto material combustível tem no chão, tipo folhas secas, galhos soltos. Já a segunda metade dessa equação é a vulnerabilidade. É aqui que entram as coisas com as quais a gente se importa. A vulnerabilidade mede a exposição. Tipo, tem casas, rodovias ou ecossistemas raros no caminho desse fogo, e também mede a suscetibilidade, ou seja, o tamanho do estrago. Pensa comigo, uma parede de concreto e uma casa de madeira têm suscetibilidades completamente diferentes se o fogo chegar, não é mesmo? Entrando na parte 3, fatores do fogo e o que realmente impulsiona essas chamas. Quando os cientistas vão analisar como o fogo se comporta, eles olham para 4 grandes variáveis: a presença humana, a topografia do terreno, o tipo de vegetação e as condições do clima. O detalhe interessante é que, desses 4, a topografia, coisas como a inclinação de um morro, é a única variável que fica constante. Já a vegetação, o clima e a presença humana estão sempre flutuando e desenhando um cenário de risco novo todos os dias. E aqui está o ponto-chave da coisa. E a ciência é super clara sobre isso. A relação entre o clima e a ação humana. O fator climático é quem dita as regras do ambiente. Ele controla a umidade e seca a vegetação. Mas a faísca inicial é quase sempre humana. Pesquisas apontam firmemente que a atividade humana, seja por puro descuido, um manejo agrícola errado ou até fogo intencional, é hoje a principal causa de incêndios. Basicamente, a gente fornece a faísca e o clima entrega o combustível sequinho. Vamos para a parte 4, mapeando o perigo. É a ciência em ação. É muito legal ver como a cartografia resolve isso na prática. Os especialistas não tentam olhar para o caos do ambiente todo de uma vez. Em vez disso, eles criam mapas separados, chamados de mapas temáticos, para cada variável. Por exemplo, eles montam um mapa focado exclusivamente nas estradas e infraestruturas humanas. Depois, fazem outro mapa olhando só para a inclinação do terreno, porque o fogo sobe ladeiras muito mais rápido do que desce. É tudo muito bem isolado e categorizado. Para essa mágica dos mapas funcionar, existe uma ordem estrita, um passo a passo mesmo. Primeiro, a gente determina quais fatores importam para uma região específica. Segundo, são criados aqueles mapas individuais que a gente acabou de falar. Terceiro, entra a matemática pesada, com o que eles chamam de modelo de ponderação. E quarto, o tão esperado zoneamento final ganha vida. Chegando na parte 5, criando o zoneamento e calculando as variáveis. É agora que a paisagem física vira um número absoluto.
Cada pedacinho do mapa ganha um coeficiente de risco, geralmente numa escala de 1 a 5. Pensa assim. Estar pertinho de uma rodovia ganha um 5, que é um risco extremo, pela alta chance de alguém jogar um cigarro ali ou começar um foco. Agora, um terreno plano com uma inclinação de até 15% ganha nota 1, um risco baixo para a propagação das chamas. E aí todos esses números alimentam modelos matemáticos complexos. Calma, não precisa decorar essa fórmula da tela, mas ela tá aí para mostrar o rigor científico por trás de tudo isso. O risco de incêndio florestal pega cada mapa temático e dá um peso específico para ele. A infraestrutura tem um peso, a inclinação do terreno tem outro, o clima tem outro. É uma modelagem super rigorosa para garantir que a conta feche e espelhe a realidade. Para visualizar isso, imagina que o computador pega todas essas camadas numéricas, a vegetação, as estradas, o relevo, e empilha uma em cima da outra como se fossem folhas de papel vegetal transparente. O sistema cruza os dados de cima a baixo e consegue te dizer exatamente qual é o nível de risco em cada metro quadrado daquela floresta. É sensacional! E, finalmente, a parte 6. Ação e prevenção. Como a gente aplica isso na vida real? Aqui a gente tem o grande resultado, usando o Parque Estadual de Vila Velha, lá no Paraná, como exemplo. Toda aquela montanha caótica de dados sociais, climáticos e de relevo foi purificada e virou esse mapa. As áreas em vermelho escuro literalmente gritam um risco extremo, enquanto o verde mostra um risco bem mais baixo. A ciência pegou um problema invisível e transformou em um plano de ação codificado por cores. E na prática, a mudança é total. Com esse mapa na mão, as agências ambientais param de tentar adivinhar e começam a agir de forma cirúrgica. Onde a gente deve construir aceiros, aquelas faixas sem mato para segurar o fogo, nas áreas vermelhas. Onde os bombeiros precisam ficar de prontidão nos dias secos, perto dos corredores de alto perigo. Isso não só otimiza o tempo e economiza recursos, mas também direciona a educação ambiental direto para as comunidades que moram nos pontos mais críticos. O que nos deixa com um pensamento final muito importante. A gente acabou de ver que a ciência desenvolveu ferramentas espetaculares para prever exatamente onde o fogo vai machucar mais. A matemática e a geografia fazem o trabalho delas de um jeito perfeito. Mas, se a gente lembrar que a esmagadora maioria das faíscas que dão início a esses desastres vem da atividade humana, a grande pergunta que fica é: a tecnologia sabe muito bem prever o perigo, mas nós estamos dispostos a mudar o nosso comportamento para parar de ser o gatilho da destruição? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem a nossa explicação de hoje e continuem sempre em busca do conhecimento.